Já estamos de volta com o Esporte Amazônia e agora sim vamos falar sobre futebol feminino. Aqui do meu lado está o professor Sérgio Duarte, técnico do Iranduba. Professor, seja muito bem-vindo ao Esporte Amazônia. Olá, bom dia. É um prazer estar no programa, participar, e a gente está aqui para levar as melhores informações do futebol feminino, especificamente do Iranduba, né, no qual a gente está fazendo parte. Professor, essa semana agora teve uma coletiva para apresentar o novo elenco do time e também falar sobre o calendário. São aí 18 competições, né? 18 competições, não tanto quanto perigoso, aí esse número grande de competições? É uma realidade, né? Uma realidade, o clube, devido a tudo aquilo que nós desempenhamos no ano anterior, conseguiu esse calendário aí e nós vamos ter muito cuidado. É evidente que nós vamos ter que priorizar algumas competições, não que não daremos ênfase em outras competições, mas nós teremos que ter uma prioridade com algumas competições, no caso já em março, o início do Campeonato Brasileiro, e é uma prioridade nossa e a gente vai trabalhar para que nós realmente cheguemos, né, à final dessa competição, por tudo aquilo que está sendo montado, que foi montado, por toda a estrutura que está montada em torno do Iranduba, em torno da diretoria, comissão técnica, jogadoras, para que nós desempenhemos o nosso trabalho, e a gente vai procurar fazer o nosso melhor possível e tentar conciliar todas essas competições. É uma época difícil, desgastante, e vamos ter que ter todo um cuidado de planejamento, de programação de treinamentos, para que a gente não corra riscos. Podem acontecer lesões e a gente quer correr o mínimo de risco nesse sentido. Professor, a gente está vendo aí algumas imagens do jogo da Copa do Brasil, né, jogo de eliminação. A Copa do Brasil deve ser uma das competições priorizadas, né, como o senhor acabou de falar. Além disso, para essa temporada agora, o que vem de diferente no Iranduba? Eu acho que de diferente, né, no plantel do Iranduba este ano são as atletas que estão chegando, que foram contratadas pela diretoria, né? Nós temos aí um leque de atletas que vieram para serem inseridas no plantel desse ano, né? Atletas de potencial, de qualidade, nessa primeira fase de treinamento, em que a gente tem dado mais um trabalho com bola antes de nós iniciarmos a pré-época propriamente dita, para que haja uma readaptação ao esforço, estão voltando das férias, e essas atletas que já se apresentaram têm demonstrado um grande potencial, qualidade, e a gente vai procurar, dentro de uma programação, eu com a minha comissão, o Said, o Galvão, o Thompson, a Danusa, a gente vai procurar periodizar quanto melhor possível essa programação, para que a gente tire dentro do rendimento, da potencialidade, da individualidade de cada jogador, a gente procure potencializar isso para o coletivo. Nós temos que ser muito forte no coletivo, não é? As tuas capacidades individuais, técnica, cultura tática, todos esses componentes que fazem parte de um jogador, de uma jogadora de futebol, ela tem que jogar a favor da equipe, e a gente vai procurar que esse potencial vão surgir determinados momentos em que elas vão forçosamente, né, desempenhar essas qualidades individuais, mas a gente vai prezar para que no todo seja a equipe, o coletivo a ganhar com isso. Agora, professor, o senhor já vem oriundo aí, passou por vários clubes, né, sempre no time masculino, agora o Iranduba, o time feminino. Quais são as peculiaridades, qual é a diferença de um para o outro, aí, de um time masculino para um feminino? Para o treinador, qual é a diferença? Tem algumas particularidades que a gente tem que se inteirar maior, né? Os métodos de treinamento, né? Aquilo que tu pode levar para elas, né? No sentido da comunicação. É evidente que você tem que ter a vontade para chamar a atenção quando é devido, impor a disciplina, Não, isso daí não é muito diferente. É evidente que o teu linguajar também não vai ser o mesmo. Eu, por característica minha, mesmo quando eu chamo a atenção, quando trabalho com um grupo de jogadores, né,
eu não sou muito de usar palavras que não vá suscitar no meu jogador uma reação que ele me entenda, ou que vá suscitar nele um sentimento de revolta, um sentimento de atrito comigo. E no feminino muito mais ainda, tem peculiaridades, e eu já tive um primeiro contato com o futebol feminino quando fui coordenador da escolinha do Nacional, porque na escolinha eu montei uma equipe feminina. O meu irmão, Jorge Duarte, que também foi jogador profissional, no Peladão ele colocava os amigos do Duarte, que eram os amigos nossos da família, no Peladão, participava no Peladinho, participava no Principal, no Master e no Feminino. E aí, por intermédio também dos meus sobrinhos, o André Duarte, o Alessandro Duarte, o Júnior Duarte, nós começamos a ter um time feminino e eu comecei a acompanhar, comecei a ter contato também, né? E quando fui convidado ano passado para fazer parte da comissão técnica do Iranduba, eu já estava um pouco, digamos que, familiarizado com isso. Mas é evidente que a gente pode citar, eu posso citar, por exemplo, no meu relacionamento com as meninas, a gente sabe que as mulheres todos os meses têm o seu período. Né? Como é que o senhor consegue lidar com isso, professor? Porque elas também me passam essa informação. E eu tenho que ter também a sensibilidade de sentir. Eu olho hoje por um semblante de qualquer jogadora do plantel do Iranduba e eu percebo quando algo não está bem. E procuro conversar com elas, está tudo bem? Ah, tá, professor, não, quer conversar comigo? Vamos conversar? Então, essa sensibilidade, né, nós temos que ter. E elas também passam essa informação. Mas, de forma alguma, esse relacionamento, essas reações, né, de organismo, né, inerente às mulheres, não são dificuldade nenhuma para a gente conseguir fazer um bom trabalho, conseguir desempenhar o nosso trabalho no dia a dia, os treinamentos e conseguir as vitórias que o Iranduba tem conseguido e elevado o nome do estado do Amazonas e também já ser uma referência a nível nacional. Agora, professor, eu me lembro de já ver o senhor já na beira do campo, já na frente de times, e a gente sempre cobria jogos e realmente, como o senhor falou, né, não há aquela explosão, né, aquelas palavras que você vá incitar a raiva, mas sim uma sabedoria muito grande de chamar e conversar, que eu acho que isso também tem uma grande diferença também, até mesmo para você que constrói um elenco, né, que tem um elenco na mão, isso é muito importante de ver o senhor bastante calmo, né, bem tranquilo na beira do campo, né? A gente procura, né, eu procuro, é evidente que tem alguns momentos que não é que a gente vá extrapolar em algum sentido, ser um pouquinho mais enérgico em algumas cobranças, mas hoje, por exemplo, na equipe do Iranduba, apesar de eu comandar uma equipe, de eu desempenhar a função de treinador, eu me sinto um pouquinho mais além que isso e todas as jogadoras que fizeram parte do Iranduba no ano passado e que transitaram, que permanecem esse ano no plantel, mesmo aquelas que já chegaram e pelos poucos dias de contato que nós temos tido agora, já percebem que a minha preocupação não é com a jogadora de futebol em si, porque eu sei que o fator extracampo, a forma como elas podem se sentir depois, após ou antes aos treinamentos, né, a vida delas fora, né, do ambiente de trabalho, nomeadamente o clube Iranduba, pode influenciar diretamente, né, no rendimento delas, e eu me preocupo com isso, e hoje, graças a Deus, eu posso dizer que, entre aspas, né, eu tenho as jogadoras do plantel do Iranduba na mão, assim como elas sabem que isso é uma reciprocidade, a gente trabalha, a gente sabe que tem objetivos a alcançar, a gente sabe que nós temos que vencer todos os dias. Hoje a gente não pode viver à sombra do que nós conquistamos ontem, nós não podemos querer antecipar as coisas também do amanhã, nós temos que procurar aprender, a vivenciar experiências novas, a evoluir. Hoje, eu falo sempre isso nos nossos treinamentos, nós temos que buscar algo positivo, sempre hoje, né? E daí eu acho que está alicerçado o caminho em que a gente vai ter, consequentemente, muito mais possibilidades de vitórias e de conquistas.
Professor, é inegável o crescimento do futebol feminino nesses últimos tempos, né? Tanto que o Iranduba conseguiu uma quebra de recorde, 17 mil pessoas numa competição de futebol feminino. Esse crescimento do Iranduba, do futebol aqui na região, isso dá uma responsabilidade maior para o senhor à frente do Iranduba? É uma realidade, né? Aquilo que o Iranduba conseguiu no futebol feminino, né? Todo esse engrandecimento do futebol feminino que o Iranduba conseguiu, ex-campeão amazonense, né? Toda a trajetória que teve já no Campeonato Brasileiro, nas mãos de outros treinadores também, treinadores como Olavo. Após Olavo teve também um outro treinador, né? Agora, a partir do ano passado, né? Sendo comandado comigo. O Iranduba realmente cresceu e, na realidade, é uma realidade que nós temos uma responsabilidade muito maior. Mas é uma responsabilidade, é um desafio que nos agrada, entendeu? Porque nós entendemos que as coisas não podem ser muito fáceis. Quando você consegue as coisas muito fáceis, né, você tende a estagnar e achar que a coisa vai sempre acontecer. E a gente sabe que o calendário, que os jogos e os campeonatos que nós temos para disputar serão difíceis, mas maior que essas adversidades e que, evidentemente, que problemas irão surgir, é a nossa motivação, entendeu? O nosso querer de querer todos os dias de hoje, querer trabalhar, aprender muito mais, né? E fomentar sempre o pensamento positivo de que nós vamos chegar, apesar das dificuldades, não menosprezando as demais equipes, mas nós vamos chegar. O nosso trabalho, o nosso empenhamento, né? O nosso dia a dia, a nossa unidade. É difícil você trabalhar em unidade, né? Você vai estar dando com um grupo de pessoas que pensa e reage diferente, mas nós ali, no nosso trabalho, nos objetivos em que nós nos propomos a desempenhar, né, na profissão em que nós estamos inseridos, até porque nós temos que dar resposta para nós mesmos. Eu digo e falo às meninas que nós temos uma batalha primeiro com nós mesmos. Se nós vencermos a nós mesmos, nós estaremos muito mais preparados para os desafios da nossa profissão e não só, né, para os desafios da vida no dia a dia. E a gente se fortalece sempre nesse sentido, buscando virtudes que nos deem, né, um alicerce muito forte para que nós consigamos os nossos objetivos. E esse ano não vai ser diferente. Nós vamos trabalhar com muita humildade, muito comprometimento, para que a gente consiga chegar no topo, que é o nosso objetivo. Tá certo. Professor, quero agradecer a sua participação. Muito obrigado, tá bom? Obrigado. Aí, nós conversamos com o Sérgio Duarte, técnico do Iranduba. E agora a gente vai para um breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta.